Assim que começar a gravar, a gente começa. Legal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, todo mundo presente. Hoje quem vai dar a palestra para a gente é o Ricardo, estudante de doutorado aqui da UNB. Ele vai falar para a gente da recorrência por cadeias no RN. Ricardo, obrigado pela sua palestra. Pode começar aí. Opa, gente, tudo bem? Resolvi fazer uma palestra mais elementar aqui, comentando alguns resultados básicos, primeiro de recorrência por cadeia, em espaços compactos e depois não compactos. E depois comentar um problema aí de umas transformações bem simples, transformações lineares, e de umas questões aí que a gente estava propôs essa questão um tempo atrás aí para mim. Só que depois a gente mudou para outra proposta para o mestrado, e eu achei muito legal. Esse problema aí continuou, né? Recentemente eu pensei nele de novo, infelizmente não tive mais muita ideia, mas acho de toda forma um problema interessante aí. A gente aproveita para fazer uma palestra mais elementar mesmo. Primeiro eu queria comentar do teorema de decomposição de Conley. Já teve gente que chamou de teorema fundamental de sistemas dinâmicos, né? Teve uma tentativa aí de dar esse nome para esse teorema. Foi descoberto aí, foi mostrado em 1978. Estou colocando aqui duas versões do teorema, uma versão para fluxo contínuo, e outra versão para interação, então uma aplicação discreta. Estou explicando melhor. Todo fluxo no espaço métrico compacto, o resultado original é sempre para espaço métrico compacto, se decompõe na parte recorrente por cadeia, que é o que a gente vai se concentrar nessa palestra, e numa parte gradiente. Então, é um jeito aí de decompor o espaço que eu tenho em duas partes mais ou menos, espera-se, mais bem entendidas, né? A parte gradiente e a parte recorrente por cadeia. No caso de uma interação, de uma transformação, quer dizer, a gente está pegando os pontos do mesmo espaço e está aplicando a transformação seguidas vezes, né? Um t, depois t ao quadrado, t ao cubo, vai aplicando várias vezes e observa qual a trajetória dos pontos do espaço. Então, se você faz uma interação de uma transformação contínua, de novo, no espaço métrico compacto, a gente vai se concentrar mais nesse caso mesmo, de interação de transformação, mas a gente vai comentar de fluxo também. Decompõe espaço numa parte recorrente por cadeia, de novo, e uma parte gradiente, mesma coisa. É um jeito também de você separar o espaço, nesse caso, de aplicações com tempo discreto, né? O tempo 1, 2, 3. Então, uma primeira definição aqui, dados pontos x, y no espaço, um epsilon positivo, a gente diz que uma epsilon cadeia, ou às vezes você vê na literatura também epsilon pseudo-órbita, para lembrar que é como se fosse uma órbita um pouco alterada, né? Uma epsilon cadeia de x para y significa a sequência dos pontos. Começa no ponto x, vai para x2, x1, x2, até o último, termina no ponto y, né, de x para y, com n positivo, tal que, para os casos de 0 até n-1, a gente tem que a distância do iterado do termo xk até o ponto xk mais 1 é menor que epsilon. A gente tem uma interpretação mais geométrica da situação, né? Então a gente tem um x1, aplica a transformação t grande, chega num ponto, desculpa, começou com o ponto x0, aplica t grande, chega no ponto x1, desculpa, chega no t de x0, e do t de x0 para o x1, a gente pede que essa seja menor que epsilon, por isso eu coloquei essa bolinha aqui. E assim vai continuando, né? Do x1 você vai para o t de x1, e depois aí você vai ter o próximo ponto x2, que está a uma distância menor que epsilon t de x1, e assim vai, né? Chegando eventualmente aí no xn igual a y. Então, essa é uma órbita um pouco alterada, né? Um ponto de x do nosso espaço é chamado recorrente por cadeia. Se existe uma epsilon cadeia de x para x, quer dizer, o ponto x ele retorna para o ponto original.
para qualquer escolha, epsilon positivo. Epsilon é um número real aqui. Então, a observação é você perceber que o recorrente por cadeia aqui é uma generalização de ponto periódico. Nesse caso, o ponto periódico, o ponto retorna exatamente para a posição original, sem ter epsilon nenhuma. Repare que, por exemplo, o t de x0 e o x1 pode ser o mesmo. Né? Aí a distância entre eles é menor que essa. Ou um ponto recorrente, quer dizer, a órbita se aproxima arbitrariamente próximo do ponto original, ou até mesmo um ponto fixo. Né? Então, tudo isso aí é recorrente por cadeia, uma generalização. Desculpa a baixa tecnologia aqui, gente, mas eu achei mais prático de apresentar assim. Então, uma pergunta que a gente pode fazer é o que acontece em espaços não compactos. A gente vai ser o RN. Em 95, o Hurley, ele generalizou os teoremas do Conway. Então, suponha que o espaço métrico, que é uma distância D, né? Aquele que ele fez para semifluxo, quer dizer, pontos um tempo zero até infinito, indo para o próprio zero, né? Aplicando no próprio espaço X, voltando para o próprio espaço X. Então, você vê quanto tempo que passou no sistema, tempo contínuo, e aí ver aonde que os pontos X estão sendo levados, né? Contínuo também, essa transformação. O conjunto recorrente por cadeia desse fluxo, denotado por recorrente por cadeia do φ, assim que eu vou escrever, é o complemento da união, aqui uma versão um pouco mais técnica, mas é o complemento da união dos conjuntos da bacia de A menos o A. Né? O A são os atratores nossos, e o B de A é a bacia de atração, que é a região em que todos os pontos eventualmente caem dentro do atrator. Vou passar um pouco por cima assim, porque não... mas é a mesma ideia de antes. Né? Você vai estar separando o espaço em recorrentes por cadeia e na parte gradiente, que são as bacias do atrator menos o próprio atrator. É a mesma ideia. Então, você consegue generalizar esse conceito para espaços não compactos. Agora, tem que tomar cuidado, porque para espaços não compactos, a gente tem que mudar um pouco o nosso conceito de recorrente por cadeia. O recorrente por cadeia, nesse contexto, o nosso epsilon não é mais um número real. Então, a gente, se P, que é o espaço das funções contínuas do espaço todo nos positivos, contínuo, né? Se o epsilon é uma dessas funções positivas aqui do espaço todo, a gente está imaginando que é pequeno, né? Então, uma sequência de pontos, mesma coisa, do x0 até o xn, é uma epsilon pseudo-óptica ou epsilon cadeia. Acho que eu vou usar mais epsilon cadeia. Da transformação de x para x, agora vamos aqui no tempo discreto. Mesma coisa, se para todo k 0 até n-1, a gente tem que o iterado do termo anterior a uma distância menor que epsilon do próximo termo. Só que agora o epsilon meu é uma função do ponto original, quer dizer, do ponto transformado, t de xk. Então, o nosso conceito de recorrência é um pouco mais exigente. O epsilon pode ser uma função positiva qualquer aí. Então, para sistemas não compactos, a gente vai separar um pouco o que é recorrente por cadeia mesmo, que é esse conceito aqui, epsilon como função, ou um conceito mais simples, que é o recorrente por cadeia uniforme, onde os epsilons permitidos agora são só epsilons constantes, como eles eram no caso compacto. Né? No caso compacto, o epsilon constante e o epsilon função são equivalentes, mas no caso não compacto, a gente tem que separar esses dois conceitos. O que eu achei interessante é que, mesmo em transformações relativamente simples, a gente não tem, eu pelo menos, né, não tem entendimento preciso de quais são os conjuntos recorrentes por cadeia. Então, a gente vai pegar uma matriz nilpotente com esses formatos aqui para cada dimensão. Esses caras aqui, como se fosse, lembra um pouco os blocos de Jordan. Qualquer matriz nilpotente, ela é essencialmente produto cartesiano de matriz dessa forma.
Então, me preocupar com matriz dessa forma não é muito restritivo, não. Qualquer matriz importante se você mudar a base e um fluxo cartesiano de coisas assim. Então, quando a gente faz a exponencial dessa transformação nilpotente, exponencial de uma matriz qualquer aqui é o quê? Identidade, mais a forma tradicional de Taylor, né, da exponencial. Com as potências aqui, o n quadrado, n cubo. Isso aqui é um fluxo, no caso. A gente está imaginando tempo contínuo, o tempo pode ser negativo, zero. A partir desse tempo aqui contínuo, a gente pode extrair os tempos discretos, tempo 0, 1, 2, 3, e a gente analisa o sistema discreto. Né? Acaba que para analisar o sistema contínuo, passa a analisar o sistema discreto, então a gente vai se concentrar mais no sistema discreto. Lembrando, não sei, é introdutório aqui, né? Uma exponencial é uma solução de uma equação diferencial. Né? Então, a órbita dos pontos no plano, se a derivada se a tangente dessas órbitas, ela for igual a essa matriz nilpotente vezes o ponto original, e no tempo zero você tem um ponto aqui fixo. Se obedece essa equação diferencial aqui, você tem como solução esse fluxo exponencial. Então, repara que se o n for 0,001 aqui, a n ao quadrado ela já vai ser a própria matriz nula. E o n cubo, todas as matrizes aqui vão ser todas matrizes nulas. De fato, uma matriz impotente. Né? Então, a exponencial ela vai pegar só dois termos, porque os seguintes depois aqui do n quadrado são todos zero. Vai ficar identidade mais nt, onde o t vai ficar justamente multiplicando o n, que só tem esse termo aqui, né, o segundo elemento da primeira linha, vai ficar o t1. Então, se t igual a 1, a gente vai ter exponencial da própria matriz nilpotente. Se o tempo for n, a gente vai ter exponencial de nzinho matriz nilpotente, que é a mesma coisa que o nzinho do e, é exponencial da nilpotente, que vai ser isso aqui, né, 1n, 0,1. Fica mais fácil, porque se você pegar a matriz, essa daqui, 1, 1, e elevar ela a n, você já obtém a resposta direta, que é o próprio 1n1, que é o tempo aqui como se fosse n. Né? Fica mais fácil exponenciar a matriz aqui, né? de pegar a potência de matriz. Aí, vamos analisar esse sistema, que ele, no caso R2 mesmo, bem simples. Então, a transformação, ela aplicada a um ponto xy, vou escrever assim como coluna, vai ser o ponto x mais y. Então, a coordenada x, ela muda, vai para x mais y, mas a coordenada y, ela fica constante. Então, esse fluxo aqui é o fluxo que mantém o eixo x fixo. Quando o y é zero, o x vai ser mandado no próprio x. Então, esses pontos aqui são todos fixos. E, por exemplo, os pontos aqui no eixo y, eles são todos mandados horizontalmente. Você aumenta o x e mantém o y. Né? Quanto mais altos os pontos estiverem aqui para cima, mais eles são deslocados na horizontal aqui para a direita. E aqui para cima do semiplano, né? Para baixo do semiplano, tudo para a esquerda. Isso é um cisalhamento, né? Usando uma linguagem mais de engenharia. É um cisalhamento do plano x. Então, uma pergunta que a gente pode fazer é, bem, os pontos do próprio eixo x, eles são pontos fixos, então são recorrentes por cadeia, não tem graça nenhuma. Agora, e os pontos fora aqui do primeiro quadrante, por exemplo? Eles são pontos recorrentes por cadeia uniforme? Mesmo vou pegar o uniforme, que deve ser mais fácil de estudar. Né? O que acontece? Você primeiro aplica a transformação, ele se desloca horizontalmente. Será que tem como, depois de aplicar várias vezes essa transformação, você retornar para o ponto original? A princípio, você está indo para os pontos todos para a direita? Não está claro como você retorna para o ponto original. Então, uma ideia é você aplica a transformação e você abaixa ou diminui a coordenada y
uma bolinha aqui pequena, epsilon, né? Como é a nossa epsilon cadeia, né? Aplica de novo transformação, tenta baixar mais ainda o y aqui. E assim vai, né? No caso do deslocamento aqui para a direita, ele vai diminuindo um pouco na medida que o tempo vai passando. Você vai aplicando cada vez mais vezes a transformação. Mas como ela está sempre consistentemente baixando, o epsilon ele é constante, você pode sempre continuar baixando a mesma quantidade, em algum momento ele vai e bate no próprio eixo x. Estou fazendo aqui uma visão bem intuitiva do que está acontecendo, sem muitos detalhes. No momento que você bate aqui no eixo x, do próprio eixo x você pode, andando no próprio eixo x, andando o epsilon nele mesmo, né? Aplicar a transformação mantém o ponto onde ele está, e você vai voltando para trás aqui, epsilon para trás, até chegar onde você quiser aqui no eixo x, né? Mais para a parte negativa que me interessa. Se você retornar o suficiente aqui para o x negativo, você pode voltar e subindo, sempre aplicando a transformação t, e chegar no ponto original aqui. Para fazer isso funcionar mesmo, o ideal é você pegar o ponto original xy que você começou e fazer as transformações inversas aqui. E aí você vai obtendo esses pontos explicitamente, você vai retornando até chegar no eixo aqui. E aí você fecha esse circuito todinho, voltando para a posição original. Então, qualquer ponto, aqui no primeiro quadrante, por exemplo, ele pode retornar para a posição do original dele. Mesma coisa se estivesse para baixo, né, isso não muda muita coisa, não. Então, todo ponto do plano é recorrente por cadeia uniforme, né? Esse conceito fica mais fácil de analisar no caso uniforme. No caso recorrente por cadeia mesmo, onde a minha função, onde o epsilon é uma função no meu ponto, o que vai acontecer? Esse conceito aqui é o mais importante para nós, né? O teorema de Hurley, os teoremas todos são feitos para recorrente por cadeia sem ser o epsilon uniforme. Acaba que não, isso não acontece, porque no exemplo anterior, na medida que você ia sempre se deslocando para a direita na aplicação da transformação, você sempre podia baixar consistentemente um epsilon aqui na altura do ponto. Mas se o epsilon ele depende do ponto xy que você está pegando e dos interados aqui, se você faz o epsilon decrescer muito rápido na direção x, você não consegue que o ponto desça totalmente para chegar no eixo x, né? Fazer isso explicitamente um pouco chatinho de escrever, mas a ideia é essa, né? Se na direção x aqui, por exemplo, o epsilon decai suficientemente rápido, você não consegue acumular os epsilons para conseguir baixar totalmente a altura aqui, né? Então, um ponto fora do eixo x, o próprio eixo x são pontos fixos, né? Fora do eixo x, esses pontos aqui não são recorrentes por cadeia, né? Ficou claro, não, essa ideia? E aí, o que a gente pode... Como é que o programa prossegue, né? O que acontece em R3? Em R3, você pegar uma matriz nilpotente dessa padrão, com uns aqui logo a um lado da diagonal. Se você pegar o n ao quadrado, você ainda tem uma matriz não nulo, porque é igual agora um aqui no canto, mas o n quarto, tudo isso aqui, matriz nilpotente, né? Tudo isso aqui é a matriz nula. Então, de novo, a exponencial da matriz nilpotente, ela termina em algum, né? Você pode cancelar os termos exponencial depois do termo o n cubo aqui, né, incluso. Então, como é que vai ficar? Entidade mais n vezes o tempo vai ficar t aqui nessas duas posições da matriz. E o n ao quadrado é a última posição aqui desse elemento da primeira linha. Vai ficar t ao quadrado sobre 2 fatorial, né? Você vai ter essa matriz aqui, identidade aqui, com essa matriz polinomial aqui, né? Então, essa exponencial, esse meu fluxo aqui, aplicado no ponto genérico aqui, ele vai, por causa da última linha aqui, vai fixar o z agora, né?
o y ele vai crescer linearmente e o x vai crescer quadraticamente. A gente pode imaginar que a gente está primeiro aplicando um ponto x0 para observar o que acontece no fluxo depois de um ponto x0 específico. A gente fica com o comportamento das coordenadas x, y, z. Se o z0, a coordenada do z é 0, acaba que esses últimos termos todos aqui se cancelam, a gente vai ficar com o z igual a 0, o y é igual a y0 fixo, então agora o y fica fixo, e os pontos x eles crescem linearmente aqui. Né? Então você volta para a situação original nossa em R2. Né? Se o z é 0, a gente está no plano da situação da R2, então aqui não tem muita novidade. Né? Agora, se o z0 é diferente de 0, para observar como é que são essas linhas de fluxo aqui, a gente pode isolar o t, né? No caso da y dá para isolar o t, o original aqui, e a gente obtém só as órbitas aqui do nosso fluxo. Né? No caso, como o t está dependendo de y aqui, se está substituindo uma expressão que tem t ao quadrado, vai ficar uma expressão que tem y ao quadrado. Uma expressão que tem y ao quadrado vão aparecer parábolas aqui. Né? Então, o x em função do y vai ficar uma série de parábolas aqui. Acontece uma coisa engraçada, porque quando você eleva ao quadrado, você acaba que cancela o termo linear, então não tem termo linear nenhum, e fica só essas parábolas simétricas aqui em torno do fx. Então, vão ser o meu fluxo. Se a gente observa o que acontece quando o tempo vai aumentando, por exemplo, a gente vê que os fluxos eles estão sempre indo para cima, seguindo essas parábolas aqui, né? Então, já o resultado da conta aqui, né? Mas, enfim, fica esse fluxo assim. Isso eu fiz para o Z positivo, né? O que acontece quando o Z0 é negativo? A gente vai ter parábolas que... Deixa eu voltar lá para a anterior, que fica mais claro o que eu estou fazendo. Quando você isola o termo final, você vai ficar com o y ao quadrado, o x em função de y, e fica com y ao quadrado sobre 2z0. O 2z0 aqui já é diferente de zero, não tem problema. E se o z0 é positivo, a concavidade aqui ela fica positiva. Então, é uma concavidade virada dessa forma aqui mesmo. Quando o z0 é negativo, a gente vai ficar com parábolas voltadas para o lado, no caso aqui, esquerdo. Né? Concavidade voltada para lá. E a gente vai ter uma série de parábolas aqui, paralelas, né? Como se fosse, com as órbitas todas indo para baixo aqui, né? Com o ponto original. A gente está imaginando aqui o XY, mas enfatiza aqui para diferentes alturas Z, né? Para diferentes alturas Z, o que acontece? É engraçado pensar o que acontece quando o Z0 for pequeno. Né? Quando o Z0 é pequeno, pela expressão aqui do x em função do y, só as linhas das órbitas, a gente está dividindo pelo Z0. O Z0 sendo pequeno, a gente está tendo uma concavidade aqui arbitrariamente grande. Né? A concavidade está explodindo quando o Z fica muito pequeno. O Z0 fica muito pequeno. Se a gente fixa isso, se a gente fixa um ponto aqui no plano e faz a ponto XY, né? Você faz a órbita concavidade explodir, essas órbitas vão ficando cada vez mais íngremes assim, e para um ponto fixado acaba que a gente se aproxima de duas retas paralelas, uma reta de fluxo em cima para a direita e embaixo para a esquerda. Nesse caso aqui você consegue uma sequência de parábolas se aproximando de duas retas paralelas. Né? Então, por que eu estou analisando o que acontece quando o Z0 é pequeno? Porque eu vou conseguir mostrar que um ponto XY com coordenada Z igual a 0, todos esses pontos no plano XY0, eles são pontos recorrentes por cadeia
conceito geral agora, né? Conhece a cadeia. Se a gente aplica a transformação uma vez, a gente fica aqui com x mais y, y0. Então, qual que é a estratégia aqui? A partir desse ponto, a gente pode fazer uma perturbação menor que e, ou e. A gente pode pular para um ponto que tem um z negativo. Se a gente está pulando para um ponto que tem z negativo pequeno, a gente vai ter umas parábolas arbitrariamente côncavas aqui passando pelo ponto. Elas vão muito para a direita aqui antes de descer de novo, antes de voltar aqui. Então, a gente pode ir aplicando o ponto T seguidas vezes, e esses pontos vão seguindo sem perturbar nenhuma vez, né? Só aplicando várias vezes a transformação. E eles vão seguindo uma parábola aqui, até, pela simetria da parábola, elas retornarem com um ponto aqui com y negativo. Né? Então, com x mais y com y negativo aqui. Como você tinha um ponto com concavidade com z negativo aqui, você continua com o z negativo até voltar. Aí depois você pula de novo para você chegar com uma terceira coordenada zero. Com a terceira coordenada zero, a gente volta para a situação do plano XY, que a gente, no caso, como a gente está abaixo do eixo X, a transformação ela retorna o ponto para a esquerda, né? Aí você volta para o ponto x menos y0. Meu objetivo é voltar para o ponto xy0 original. Então, a partir de agora, você faz de novo, faz uma transformação análoga, né? Agora você pula de novo com... Você muda apenas a coordenada z, fica, no caso agora, positivo, com y positivo. E aí você vai ter uma parábola com concavidade voltada para a direita agora, bem grande também. Como na primeira vez você trocou o y por menos y, você fazendo isso de novo com y positivo aqui, você retorna, você troca de novo, né, com y positivo de volta. Então você retorna para o ponto original. Então você conseguiu uma epsilon cadeia que, perturbando apenas esses 4 pontos aqui, você consegue voltar para o ponto original. É importante que a gente perturba só nesses 4 pontos, porque mesmo o epsilon sendo uma função do ponto do plano, se a gente pegar um epsilon que seja o mínimo do epsilon nesses 4 pontos aqui, a gente pode limitar o epsilon nosso e não tem problema nenhum. Por isso que ao longo dessa parábola que é arbitrariamente côncava para a direita e para a esquerda, a gente não pode perturbar a nossa órbita mais. Né? A gente tem que seguir a órbita tanto para um lado quanto para o outro. Mas nesses 4 pontos aqui, a gente pode perturbar sem problema nenhum. Então, a gente consegue retornar para o ponto original. Então, a gente mostra desse jeito que o plano XY com z igual a zero, ele é um plano recorrente por cadeia. O problema agora é o que acontece quando a gente está em R4. Quando a gente está em R4, você vai ter, de forma bem análoga, a exponencial, ela fica dessa forma. O x vai depender do t ao cubo, o y do t ao quadrado. Repara que essa parte do y z ela é bem análoga ao sistema em R3. De novo, a gente vai estar preocupado com um W aqui, a quarta coordenada, né? Um W pequeno, um W0 pequeno, e a gente vai estar interessado em ver o que acontece. Se a gente fizer o mesmo tipo de isolar o T na coordenada Z aqui, substituindo a volta, a gente obtém, igual na situação em R3, o Y é uma função quadrática do Z, o X é uma função quadrática cúbica do Z agora, tem um cancelamento do termo Z quadrado que ele não aparece, mas continua com o termo do Z. E a gente, de novo, vai fazer o W0 pequeno e vai ter um polinômio que vai ter um comportamento de concavidade desse termo aqui que explode, né? Até onde, infelizmente, não consegui avançar muito do problema, mas até onde eu consigo ver, não tem como aplicar a mesma técnica que acontecia no caso do R3. Porque quando você
Vamos escrever o x de um jeito diferente, para ficar mais explícito o que está acontecendo com os pontos na medida que o y0 explode. A gente pode isolar esses termos com 1 sobre W0, 1 sobre W0 ao quadrado. E eles ficam com essa forma aqui. Acontece que esses termos com 1 sobre W0, 1 sobre W0 ao quadrado, eles explodem quando o W0 cresce muito. Então, todos esses pontos aqui que não são, onde esses termos são diferentes de zero, eles estão, onde os termos entre parênteses são diferentes de zero, eles explodem. Acaba que o termo, essa função aqui de virar o 3 em z cubo, dá para você fatorar. O fator é o próprio z0, que é até lógico, para você pensar. Você fatora decentemente, mas aí você vai ter como se fosse, pelo menos para esse termo aqui, como se fosse uma raiz dupla em z0, mas em menos 2z0 é que você retorna para um ponto finito, vamos dizer assim, né? Enquanto que para o y, se você quiser retornar para um ponto finito, o ponto z que você vai obter vai ser um ponto menos z0, né? E aí você consegue um cancelamento aqui. Mas para o ponto x ser finito, você não consegue esse cancelamento. Você vai conseguir cancelamento quando o z for menos 2z0. Então, não presta. E os dois ficam finitos em momentos diferentes. Teve algumas outras coisas que eu podia comentar, de função de Lyapunov e tal, mas eu resolvi deixar a palestra mais elementar mesmo. Uma função de Lyapunov poderia, mas a princípio seria um pouco chute no escuro, assim, você obter as funções de Lyapunov. Outra coisa interessante de obter também desse sistema é você obter funções em que, ao longo das ópticas, são funções constantes. Isso não é muito difícil de obter, você pode fazer uma manipulação do sistema original e você vai eliminando os termos com t para não depender do tempo. São uns polinômios assim, bem enxutos até. Você consegue funções constantes ao longo do fluxo aqui. Mas, a princípio, pode ser que ajude numa demonstração, mas que, inclusive, está ligado com o Lyapunov, né? Que a menos uma função dessa, pode somar os três, sem fazer diferença. Mas, a princípio, é isso, né? O problema continua um pouco aberto mesmo. Não tive mais muitas ideias nesse sentido, não. Só essa ideia aqui mais de você ter momentos diferentes em que o ponto retorna com uma posição finita. Na parábola tem uma simetria, tem toda uma coisa que arruma, mas aqui você tem diferentes coordenadas que você tem que casar ao mesmo tempo, então fica mais difícil. Para mim, por enquanto, tá bom. Assim. Alguma pergunta? Alguma pergunta, pessoal? Tá me ouvindo? Não. Oba, tudo bem? Oi, eu ouvi bem baixo. Que estou ouvindo, Ricardo. Acabei de aumentar aqui. Sua internet está bem cortando, viu, Lucas? Eu até mudei de internet. Alô, Ricardo, tá me ouvindo? Sim, pode falar. Eu não entendi muito bem o seu comentário sobre as funções de Lyapunov. Cortou um pouquinho bem no início e eu fiquei perdido no que você quis dizer. Funções de Lyapunov são funções que, ao longo de um certo fluxo, elas ou permanecem constantes, em pontos, por exemplo, fixos, né? Mas em outras órbitas, você pode ter a função de Lyapunov decrescendo, explicitamente decrescendo. Então, uma ideia seria você construir funções de Lyapunov que decrescessem nos pontos que você acha que são pontos fora do ponto recorrente por cadeia, porque nos pontos recorrentes por cadeia, a sua função Lyapunov ela não vai decrescer. Acaba que todos os pontos por cadeia, a função de Lyapunov ela fica constante, né? Tem funções de Lyapunov mais complexas, sempre crescem no ponto por cadeia, elas se movem. Está filmando.
Tem um cachorro latindo aí. Então, Um dog aí. e aí, mas aí eu acho, quer dizer, o tese de mestrado do Lineker, inclusive no exemplo do R3 mesmo, mostra uma função de Lyapunov explícita, que fora dos pontos recorrentes por cadeia ela decresce. Então, isso tem um teorema que relaciona explicitamente funções de Lyapunov completas com pontos recorrentes por cadeia, e aí você poderia usar esse teorema para dissecar, separar os pontos do plano, né? Mas para você mostrar que é uma função de Lyapunov mesmo, você tem que pegar... Não é difícil, só que ao longo do fluxo a função decresce e tal. Mas eu resolvi não entrar nesse aspecto por enquanto não, mas é uma estratégia que a gente pode usar se quiser resolver esse problema. Legal, obrigado. Aproveitando... Eu não sou da área, né? Eu tenho curiosidades apenas. Assim, que outras ferramentas você conhece para tratar desses problemas? Qual o rumo que está seguindo aí, no que você está fazendo, etc. Esse problema, eu pensei ele originalmente, porque foi no começo do meu mestrado, faz muito tempo, né? Esses últimos meses eu pensei nele de novo, um pouquinho, e eu não vi muita técnica a princípio de aplicar ele, não. Talvez é uma questão de achar uma técnica boa mesmo, porque a princípio não está muito claro como é que vai resolver esse problema. Para tentar fazer explicitamente, a gente pode tentar formalizar mais aquele conceito de explodir e tal, mostrar que a técnica não funciona. Mas talvez o de Lyapunov é o jeito mais concreto mesmo de você chegar lá. Só que é um pouco chatinho, porque você tem que chutar a função de Lyapunov e mostrar e tal, né? Uma coisa interessante desse problema é porque ele é extremamente elementar, né? Então, em princípio, você pelo menos consegue colocar ele com quase nenhuma bagagem, né? Você não está usando quase nada. Assim, né? E talvez esse é um charme do problema, né? Com pouca bagagem, assim, para poder tentar pensar no problema. Entendi. Beleza, obrigado. Não. Alguma pergunta mais, pessoal? Eu quero fazer uns comentários. Beleza. Eu fiquei um pouco surpreso, Ricardo, porque eu achei que você ia fazer um pouco mais, né? Pelo que está escrito no resumo do que você enviou, senti falta de algumas coisas, né? Sim. Quando eu fiz o resumo, de fato, dá para mostrar para transformações para casos uniformes, transformações lineares em geral. Eu só queria terminar a minha fala, você pode falar. Né? Eu fiquei bem surpreso, né? Primeiro, foi tudo feito muito na mão, assim, parece que com pouco cuidado, eu achei. Né? Segundo que eu achei também ruim, eu não estava esperando que fosse assim, tão parcial, né? Você falou, sei lá, cerca de 40 minutos e eu estava esperando que você fizesse uma palestra, se é para fazer uma palestra, né? Que fizesse uma palestra um pouco mais completa. Né? Então eu senti falta dessa parte que está escrita no resumo, que é a parte de recorrência por cadeia uniforme. Você chegou a até falar dos dois conceitos, mas, enfim. E aí, faltou também esclarecer alguns pontos que você poderia ter esclarecido, né? Por exemplo, uma das coisas que você colocou é realmente correta, é um problema muito elementar, mas é um problema elementar difícil de ser resolvido, né? Quando a gente coloca o epsilon constante, a gente consegue resolver. Não é totalmente trivial, mas o problema se torna muito mais simples. Essa história de usar a função de Lyapunov não funciona para o caso, diferentemente, isso aí você está falando errado, não funciona para o caso de recorrência por cadeia, justamente porque uma das diferenças entre a recorrência uniforme, que é a recorrência do caso compacto, né, e a recorrência por cadeia do caso não compacto, é que o conjunto recorrente por cadeia, no caso compacto, no caso uniforme, ele é internamente recorrente por cadeia. Então, não sei se vocês se lembram, mas quando o Ricardo mostrou
que o plano XY0 era recorrente por cadeia, no R3, ele tinha que sair do plano para a recorrência acontecer. Se ele ficar no plano, não tem recorrência por cadeia, como ele já tinha mostrado. Certo? No R2, sozinho não tem. Então, você precisa de usar o R3 para ter a recorrência por cadeia. Isso significa que o conjunto recorrente por cadeia de transformação linear não é internamente recorrente por cadeia. Eu não posso me restringir, ficar só dentro do conjunto que ele continua sendo recorrente por cadeia. Isso não acontece no caso compacto. Isso não acontece no caso uniforme. No caso compacto e no caso uniforme, a recorrência por cadeia é internamente recorrente por cadeia. E isso facilita, inclusive permite usar essas ideias de função de Lyapunov, o que não dá para fazer no caso recorrente por cadeia. Se você fizer no caso recorrente por cadeia, você vai tirar uma conclusão equivocada, né? O exemplo que está lá na tese, na dissertação do Link, foi justamente um exemplo que mostra isso, né? Mostra claramente que não existe esse resultado para o caso não compacto. E aí, mais uma outra observação que essa eu esperava você ter feito, né? Mas uma outra observação que vale a pena também fazer para o pessoal é o seguinte: a recorrência por cadeia ela é mais complicada do que a recorrência, porque a recorrência, além de ser internamente recorrente, porque é recorrente por cadeia, estou falando mesmo no caso compacto, a recorrência por cadeia ela é mais complicada do que a recorrência. Por quê? Porque quando eu tomo interseção com compactos invariantes, se eu tenho um conjunto que é recorrente por cadeia e faço a interseção, o recorrente por cadeia da interseção não é a interseção, certo? E isso não acontece com a recorrência. Na recorrência, a recorrência funciona muito bem com interseção. Então, você consegue, sabendo os conjuntos invariantes, decompor e entender cada parte para tentar reconstruir o todo. No caso da recorrência por cadeia, mesmo no caso compacto, é um conceito meio global. Você tem que enxergar o conjunto todo. E isso, às vezes, impõe uma série de restrições ao tipo de técnica que você pode usar. Você não consegue fazer esse tipo de análise, decompor, como você consegue fazer, por exemplo, no caso da recorrência. Então, da recorrência para recorrência por cadeia, tem esse problema de não poder fazer interseção, não poder olhar a interseção com conjuntos invariantes e simplificar o problema. E da recorrência por cadeia para recorrência por cadeia não compacta, você tem o problema de que deixa de ser internamente recorrente por cadeia. Então, apesar de ser muito elementar, porque a gente está no RN, transformações lineares, são os fluxos, digamos assim, dos mais simples que a gente conhece, a parte dinâmica vai ficando complicada, certo? É por isso que a gente, no final das contas, conseguiu resolver a parte de recorrência uniforme, que eu achei que o Ricardo, pelo menos, ia dar uma ideia, né? Porque ficou legal. Eu gostei, Ricardo, que você deu as intuições, deu as ideias, e eu acho que você podia ter falado, pelo menos, dado uma ideia de como é que resolve no caso uniforme, porque você teria tempo suficiente para fazer isso, né? Acho que faltou. Mas, assim, eram só essas observações para completar um pouco para o pessoal algumas observações, né? Obrigado. Não, eu que agradeço. Valeu, Mauro. Bom, se alguém tem alguma pergunta a mais, eu queria também falar algumas coisas, se ninguém quiser falar mais nada. Mas só no intuito de completar também um pouco, que esse problema que o Ricardo apresentou no RN, a gente também já estudou e a gente está interessado nesse tipo de problema, mas quando você olha nas direções do RN, quando são as variedades flag. E aí fica mais simples, num certo sentido, porque é compacto, né? E aí esse problema já está resolvido para projetivos, variedades flag. Esses fluxos desse tipo que o Ricardo mostrou são sempre recorrentes por cadeia, em termos de direções.
nas direções, no projetivo, é você olhar a recorrência, que é uma coisa que acaba reduzindo aos... Você disse o caso nilpotente, né? Você está falando. Isso. É porque, em particular, dá para resolver a recorrência uniforme no RN para qualquer matriz, entendeu? Não precisa ser necessariamente nilpotente. Só observação que a gente consegue entender como é que é o recorrente uniforme, ou seja, o recorrente com epsilon constante no RN. O problema é quando o epsilon aí fica mais complicado. Legal, esses problemas legais de álgebra linear. E aí, nas direções, o problema que fica meio aberto, você consegue descrever assim, o recorrente é os pontos fixos da matriz nilpotente. Mas não é tão simples de descrever esse conjunto de pontos fixos. No caso hiperbólico, matriz diagonalizáveis é bem bacana. No caso nilpotente, descrever esse conjunto é uma coisa que a gente tem interesse e não é muito simples. Tem até um nome, essa variedade de pontos fixos, chama variedade de Springer ou de Steinberg, e é uma variedade com pontos singulares. E é uma coisa interessante de querer saber melhor. As descrições que a gente conhece disso são todas muito indiretas. É uma coisa que a gente não sabe. E você conhecer bem a recorrência é um caminho para você conhecer bem a dinâmica, né? Até tentar classificar as dinâmicas. É isso. Com alguém tem observação mais, Ricardo? Tá ótimo. Tá jóia. Então, gente, obrigado pela presença de vocês. A gente tem mais um seminário daqui a 15 dias. A gente se vê lá. Beleza? Enquanto isso, a gente pode também discutir lá no grupo de WhatsApp. Se alguém está aqui e não está no grupo de WhatsApp, quer estar, me manda uma que eu te incluo lá. Beleza? Valeu. Valeu. Valeu, Obrigado, Ricardo. Tchau. Obrigado. Valeu, obrigado. Boa tarde. Valeu, pessoal. Boa tarde. Valeu, Obrigado, Ricardo. Valeu pela palestra. Valeu, gente. Falou. Até mais. Valeu, Daniel. Até a próxima. Falou. Até mais, então. Falou. Valeu, Ricardo. Obrigado.